Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma quarta-feira com vocês e hoje eu estou com uma convidada especial. Eu quero pedir desculpa por estar um pouquinho atrasada, mas eu vou chamar ela aqui e ela que vai se retificar com vocês. Não sou eu, não. Espere um pouquinho. Hello! Hello, pastora maravilhosa. Ah, meu Deus, Primeira coisa que eu quero saudade, dizer, menina. I am so sorry, porque assim, eu cheguei meio em cima da hora e o Rodolfo tava morrendo de fome, ele falou: "Meu Deus, e agora tem que fazer alguma coisa para eu comer". Então ficou aquela coisa tipo assim, correndo, correndo, correndo. Marido, né? Eu falei, meu Deus, eu não falei direito com a Ali, eu falei assim, aí vai chegar lá na hora, o que que eu vou fazer? Porque esse link que a gente faz a live, ele às vezes dá um probleminha, que nem a voz não saiu. Sim, Então, a gente tem que fazer o teste. Eu tava tem tentando baixar, tinha que baixar no app aqui, mas graças a Deus deu tudo certo. tudo certo, Enfim, o tudo marido, as certo. lombrigas do marido já estão alimentadas, então tá tudo Ah, bem. É que é delícia. aquela coisa, né? Não sei o marido de vocês, mas o meu tem tudo na geladeira, tem ovo na geladeira, tem comida pronta, tinha macarrão pronto na geladeira, mas assim, a gente que tem que fazer, entendeu? Não pode botar no micro-ondas, né? Uhum. Então, tipo assim, tem que ser o prazer de eu colocar, porque ele também, Tem tadinho, que passou o dia preparar a inteiro. mesa, né, minha filha? Tem que preparar Preparar a a mesa, mesa, ele tá certo, ele tá tem, coberto de razão. Então, né? E eu, não, pode falar, sem problema não, é que nenhum. eu amo fazer isso, né? É aquela coisa, eu não posso reclamar porque eu que acostumei ele assim. E eu gosto de colocar a mesa, eu gosto de botar o guardanapo de papel, pano, eu gosto de deixar aquela coisinha assim arrumadinha, tudo. Então ele, tipo assim, ele não se sente jantando se ele só colocar o prato dele no micro-ondas, entendeu? Uhum. Tem que ter, então tem que ter o ritualzinho. E é o nosso tempo, né? A gente namora, é o Mas nosso é gostoso. namoro, é o nosso namoro, né, pastora? Mas então, ó, eu quero falar boa noite para todo mundo que está entrando agora. Para quem não conhece, eu quero que você se apresente, quem você é. Eu sei que todo mundo conhece, mas eu quero Não, que você mas fale todo quem mundo você conhece. é. Então, meu nome é Alexandra, Alexandra Brantes, eu sou casada com o Rodolfo. Essa não é a minha identidade, mas faz muito parte dela. E, e o meu marido a gente já foi muitas vezes aí em Cape Cod. A gente ama essa igreja assim mora no nosso coração. E a Gostoso. pastora Zali, o pastor Marcelo, a Fefe e o Anderson, o outro Marcelo, a Isabelle, toda a equipe ministerial aí de vocês. Essa é uma igreja que é uma referência Ai, que gostoso. aí no estado de Massachusetts. E a gente sempre, quando vai para América, claro que não Vem podia aqui, faltar a né? pastora Maitana, né? Porque a Maitana Ah, é a maior é, de ela vai ficar com tudo. ciúme se eu não falar dela. Imagina se não falar da Maitana e do outro Marcelo, né? Porque É. Marcelo tem tantos Marcelo. Não, o da Maitana não é Marcelo, né? Não, o É o da dele é o Isabel. Wallace, o Wallace. Isso, o Wallace. Wallace. O outro Marcelo é o pastor da Isabelle, que Isabel. também é a Brantes, É, que é prima do exatamente, Rodolfo. exatamente. Então, eu convidei essa mulher abençoada que o nosso relacionamento começou sentando à mesa, não é? Maravilha. Então, Mesa é o melhor lugar. não, muitos papos, a gente se conheceu. Interessante que quando a gente se conheceu era, parece que já tinha um convívio há muito tempo, vai se falando e é gostoso que Não vai é aquela coisa, criando. pastora. A gente vive aquele versículo que Jesus falou assim: Nisso saberão que são meus discípulos. Quando, Exatamente. quando amarem uns aos outros. E aquela coisa, eu falo que a liga do discípulo, quando um discípulo encontra, um discípulo de Jesus encontra outro, é o amor instantâneo. Tipo assim, onde é que você estava a minha vida inteira que eu não te Que eu não te conhecia? encontrei. Né? Porque no espírito não tem tempo, no espírito não tem distância. E Jesus falou, né? A ninguém conheceis segundo a carne, mas segundo o espírito. Então é aquela coisa, a gente pode não ter se encontrado 40 anos da nossa vida, mas a gente se encontrou e parece que foi ontem, Exatamente, né? exatamente. Mas, Isso é muito bom. esse assunto que eu já até abordei esse assunto antes, do sentar à mesa, eu tenho visto uma carência muito grande, tanto nos lares, eu sei que teve essa pandemia, mas o povo relaxou muito fácil dessa pandemia. Sabe assim, o sentar à mesa, conhecer família, estarem juntos. E eu vejo essa necessidade. O que que você tem sentido com todo esse contexto que está acontecendo?
mais agravante. Eu acho que é aquela coisa, né? A gente, eu não sei se aí nos Estados Unidos cantava tanto sobre a casa, mas aqui no Brasil, antes da pandemia, teve uma leva de música sobre casa, né? Que eu sou casa, eu sou morada, eu sou habitação, e essa casa é a sua casa, nós somos casa do Uhum. Senhor, enfim, todo mundo cantando sobre casa, e parece que se não cantasse música da casa, o louvor não era completo. E aí veio a pandemia. E eu acho que o Espírito Santo já estava nos mostrando, nos direcionando sobre a voltar para casa, sabe? Uhum. Porque eu penso assim, eu penso que a gente só é em público quem a gente é na nossa Dentro de casa. casa. Se eu sou em público uma coisa diferente do que eu sou na minha casa, então eu sou uma farsa. Exatamente. Porque quem eu sou em casa é quem eu sou de verdade. E é aquela coisa, eu sempre falo que a gente é quem a gente é, aquela coisa, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, quando apaga a luz, é aquela pessoa que o Espírito Santo conhece, que Deus te vê, Exatamente. que Deus te conhece no secreto. Então, assim, com a pandemia, o que eu vejo? As pessoas voltaram para dentro das casas. Stay home, fica em casa. Mas aí, para muita gente isso foi bom. Mas para muita gente isso foi ruim, porque a maioria das pessoas acham as fugas para fora de casa. E eu acho que Deus, ele tirou da gente, assim, com essa pandemia, a gente teve a oportunidade de tirar as fugas, de fugir da casa e voltar para casa. E quem é a casa? Eu sou casa. Uhum. A minha casa, antes de ser um lar, eu sou uma casa de quem? Do Espírito Santo. E minha, né? Uhum. Então eu creio assim que foi um chamado para a gente voltar a olhar para dentro, Uhum. porque olhar para fora a gente já é tentado a fazer isso o tempo todo, É mas verdade. olhar para dentro às vezes a gente precisa de um esforço para olhar para dentro. Então assim, eu quantas e quantas vezes durante essa pandemia eu era só eu e o Rodolfo sentado à mesa, né? E assim, e tem que inovar, não dá para Teve fazer muita mac and cheese. retrospectiva, não teve? Não dá para fazer mac and cheese todo dia, Aham. né? Tem que inovar. E aquela coisa, a gente acaba trazendo para a experiência de sentar à mesa. E Jesus falou assim: fazer isso todas as vezes que comeres e beberes em memória de mim. Então, assim, Isso em memória de mim. Jesus não falou que a ceia era uma vez por mês. Jesus nunca disse que a gente tinha que fazer uma reunião solene uma vez por mês. Ele falou que era todos os dias. Ele falou que ele que quer ser meu discípulo, tome a cada Sua dia a sua cruz cruz e e siga. siga-me. Então eu acho que é aquela coisa, esse negócio de voltar para casa, para dentro de casa, de sentar à mesa, foi um chamado do Espírito Santo. Lembra-te de onde caíste, volte às primeiras Olha uma coisa obras. que eu descobri hoje, eu não sabia, eu estava conversando com a minha filha e descobri hoje. Eu sou muito a favor de sentar à mesa, eu já fiz evento com mulheres mostrando algo de sentar à mesa, mas o Senhor, assim, colocou no meu coração algo que antigamente as crianças, a família queriam sentar à mesa. Hoje querem levantar da mesa. Você pode ver, coloca É, os filhos, coloca não sei o quê, mãe, já terminei. Ou falando, eu já estou saindo. Então, aquela comunhão que o Senhor fez para estar na mesa, ela é. está invertida. Mas olha uma coisa que eu estava vendo, a minha filha que estava vendo e falou comigo. Um cara que trabalha, que ajudou a fazer o Facebook, olha que interessante isso. Eles estavam fazendo os estudos de tudo das pessoas, né? E falou que não queriam os robôs. E essas pessoas, o que acontece? Quando a gente posta alguma coisa no celular e a gente recebe um like ou dois likes, o que acontece? No cérebro do ser humano, a dopamina é ativada, uma sensação de satisfação e aprovação. Então, o que Uhum. aconteceu? Isso tornou um vício. É vício. É vício que a pessoa não consegue mais tirar. E o cara que estava falando isso, ele falando assim: olha, eu trabalho na Google e ele ficou viciado, ele não conseguia ficar sem o telefone dele. Agora Uhum. você imagina, isso daí eu estou falando por quê? Qual é a maior dificuldade de sentar à mesa e qual é a maior briga com os filhos ao sentar à mesa? Sai do celular.
iPad, celular. Você está no restaurante, é uma televisão que está lá. O sentar à mesa, perderam o olho no olho. Perdeu o foco. Exatamente, porque na verdade é aquela coisa, quando eu vou sentar na mesa com o Rodolfo, a gente tira o celular da mesa Uhum, e desliga a televisão. Porque muitas vezes, assim, até, vamos supor, se ele tá assistindo agora que tá passando a NBA, ok? uhum, A gente tentado, pô, eu passo 40 minutos, uma hora fazendo uma janta, ok? uhum. Para quando a gente vai finalmente sentar na mesa, ele ficar assistindo a NBA? Não. É. Tipo assim, aí, ok, vai sentar na mesa, a minha TV não é virada pra mesa, ok? A minha Uhum. TV é de lado. Mas aí o que que fica? Ouvi. Barulho. Então, o A que que a mente gente faz? dispersa, né? A mente vai para lá e vem para cá. Isso, pode não necessariamente estar vendo, mas está ouvindo. Então, assim, fui criada numa família onde, tipo assim, ninguém comia se a última pessoa não sentasse. Uhum. Igual quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé para ungir Davi, ele falou: enquanto o último filho não Se não chegar, a gente chegar, eu não não vai vou comer. servir. Jesus falou: eu tô à porta e bato, e aquele que ouvir, então eu entrarei e Cearei cearei com com ele. ele e ele comigo. O Mas que, você que é cear? olha que Cear é sentar na pensar. mesa. O Salmo 23, o salmo mais famoso da Bíblia, depois do 91. Então eu colocarei na tua frente uma mesa na presença dos teus inimigos. Ou seja, o lugar da mesa, ele é falado várias vezes na Bíblia. E hoje em dia, o que, que o inimigo tem feito? O inimigo que? O inimigo das nossas almas, o inimigo da comunhão Uhum. uns com os outros, tem tentado roubar o nosso tempo de mesa. Então eu falo, ok, o Boston tá jogando lá com o Miami? Tá. Mas dá pra botar no pause. Por 20 minutos não vai fazer diferença nenhuma. Mas o meu 20 minutos cara a cara com o meu marido faz. Uhum. Depois ele continua, aperta play lá, o jogo não vai mudar. Tem 4 quartos, eles ficam jogando 2, 3 horas, pastora. Não faz diferença se ele perdeu 20 minutos, meia hora. Mas pra mim faz. Porque é o meu momento com ele, porque hoje eu fiz um monte de coisa, a gente tá de mudança, né, eu e ele. Então eu tô Pra onde vocês estão resolvendo um monte mudando? pro mesmo condomínio, só que para um outro apartamento. Ah, tá. Então assim, eu tô resolvendo aqueles finalmente, sabe, os finalmente da mudança que dá mais trabalho do Uhum. que antes, né? Então assim, a gente mal se vê. Então o nosso tempo é o tempo da gente comer junto, da gente sentar na mesa. Então eu era assim, meu pai e minha mãe, tipo, ninguém comia enquanto o último filho não sentasse na mesa. Aí era aquela coisa, vamos fazer a oração, né? E aí vamos comer, vamos todo mundo comer junto. E eu vejo que hoje em dia as famílias perderam isso. É cada um esquenta a sua comida, cada Eu um estou num senta onde quer. tempo que, por exemplo, na minha casa, nós somos uma família muito grande, 11 irmãos, aí casados, filhos, então era assim. Então a mesa nunca tinha lugar para todo mundo. Então era Sim. assim: os mais adultos, mais velhos, sentavam uma mesa e tinha a mesa das crianças. Uhum. A alegria, a honra de sentar à mesa era quando cresciam, aí digamos que algum adulto não vinha, o mais velho das crianças ocupava a mesa do Sentava na adulto. mesa. Então era uma Uhum. alegria, era uma coisa assim que realmente era importante para eles sentar à mesa. Mas agora hoje ficou tudo tão relapso que eles não querem mais isso. Mas olha como é que um é tremendamente diabólico. O Senhor nos chama para bodas do Cordeiro a sentar aonde? Na mesa. Sabe? Então, ele quer aquela comunhão, ele quer aquele get together da gente, quer Isso olhar mesmo. no olho. E o que É Satanás tem feito? Tem feito isso tirar da mesa. não ter mais valor. Uhum. Só que isso também eu vejo, porque isso pega na gente, né, Ali? A gente, às vezes, quer colocar de qualquer jeito, mas a gente tem que se policiar. Não, e hoje em dia, tipo assim, não tem nem mesa, é um counter, né? Exato. Põe o high table ali, nem se olha, fica assistindo televisão, comendo assim, né? E na verdade, tipo assim, é um momento de comunhão, é um momento de Hum. intimidade. E hoje, sabe o que, pastora Zali? Eu não sei você, mas a maioria das mulheres que vem se aconselhar comigo, elas falam assim: ai, como que você ouve o Espírito Santo? Como que você ouve Deus? Como que eu discerno a voz de Deus e a minha voz? É porque as pessoas perderam a intimidade.
elas não têm intimidade com Deus. Elas não sentam à mesa com Ele. Exatamente. Tipo assim, eu tô sentada agora, onde é que eu tô? Eu tô numa mesa, que é a minha mesa aqui, ó. A minha mesa das minhas bíblias, das minhas anotações, da onde eu faço o meu devocional, entendeu? É uma mesa que eu sento com Ele. Tudo bem, tem só uma cadeira, é pra mim, mas o Espírito Santo tá aqui. Então, tipo assim, é um lugar onde parece que se eu vou preparar a palavra, se eu vou fazer meu devocional, é a mesa onde eu vou comer o meu pão e o meu vinho com o Senhor, entendeu? Uhum. Onde eu vou ter a alegria da presença, mas as pessoas, elas perderam a alegria de estar na presença. Por exemplo, é tudo tão corrido e são princípios pequenos. O orar à mesa, porque dar ação de graças. Eu não sei, eu sou bem mais velha que você. Bem mais velha, eu duvido que você é bem mais velha. Eu tenho Menina, 41. eu estou com 50 já, minha filha. Não é bem mais velha, não, querida. Você tá inteirona, maravilhosa, linda, cada dia mais jovem. Mas aí o que acontece? Você falou isso, até fugiu que eu ia falar aqui. Não, é porque você é de um tempo onde a mesa era muito valorizada. Sim, não se comia sem camisa, sem chapéu. Por quê? Outra coisa, não se sentava na mesa, se sentava à mesa, ao redor da mesa. Hoje, Isso mesmo. por quê? Porque é algo sagrado, o alimento, a gente tem que dar ações de graças. Então, banalizou tanto tudo, e hoje nós estamos sofrendo consequências de toda essa banalização, que está fazendo falta, porque o sentar à mesa é o que traz estrutura para um lar. É onde a gente conhece, é onde tem a hierarquia, né? É onde a gente divide, porque aquela coisa, o lugar de honra é o do pai. O segundo lugar de honra é o da mãe. E aquela coisa, hoje a gente vive nos lares totalmente desestruturados, que tipo assim, ninguém é de ninguém. E sabe o quê? O que eu vejo que acontece? É assim, muitas mães, pastora, tratam os filhos melhor que trata o marido. É assim, pro filho, ela faz o prato preferido. Uhum. Pro filho, ela frita a batata na hora. Aí pro filho, ela faz aquele pudim que o filho quer. Eu quero desse jeito, né? Aí o marido pede um negócio, a mulher fala assim, a comida tá na geladeira, o prato tá ali, põe 30 segundos no micro-ondas. Então, tipo assim, o lugar de honra que era do marido passou o lugar do filho. Só que eu falo para as mulheres, eu falo, os seus filhos vão crescer, os seus filhos vão casar, os seus filhos vão sair de casa. E quem vai sobrar dentro de casa é o seu marido. Outra Entende? coisa, então, assim, às vezes o lugar de honra, o lugar da cabeceira, vamos dizer assim, onde era o lugar do marido, o filho senta. Não, tá mulher... aí, não se tem mais essa referência de autoridade. Se não perdeu tem aí se perde a autoridade na escola. E eu vejo tudo isso, mas assim, eu tento gritar, eu tento passar, quando eu tenho oportunidade de passar, para as pessoas tentarem resgatar isso, porque vai se mudando assim Ó, para você ter uma ideia, o sentar à mesa, onde que é a cabeceira? Dos reis, dos chefes de família, do chefe de senado, dos presidentes. O sentar à mesa é a autoridade máxima da tua casa. Nunca chega uma visita e senta no lugar da autoridade. Senta só se alguém deixar, por ser um lugar de honra. Isso, exatamente. Se o dono da casa pega e fala, olha, você senta aqui. Uhum. Né? Mas agora, Ali, olha como é que tá essas crianças sem este referencial de honrar, de respeitar e dessa hierarquia que tem que ter entre as pessoas, de respeitar os mais velhos, sabe? Perdeu tudo, está banalizando tudo. E como é que vai ser agora essa geração futura? Pois é. Sem essas referências, né? Sem essa referência de tipo assim, e aquela coisa, tem que ter o respeito, né? O respeito aos mais velhos, né? Porque é aquela coisa, eu lembro que, tipo assim, o meu avô, por exemplo, quando a gente ia sentar na mesa, ele fazia os pratos dos netos, né?
Então era aquela coisa, era do mais velho pro mais novo. E, tipo uhum. assim, coitado do mais novo, sempre tinha que ficar esperando. Se o mais novo tivesse com fome, tinha que esperar fazer o prato Eu era mais de nova, todo isso mundo, acontecia comigo. Eu sei o que você está falando. né? Tipo assim, o prato do mais novo era feito por último, não significava que o mais novo tinha menos comida, mas era, tipo Uhum, assim, a hierarquia de respeitar os mais velhos. E uhum. hoje é aquela coisa, o mais novo é o primeiro a comer. É o rei da É casa, o mais verdade. bonito, é o reizinho da casa. E aí o que acontece? O mais novo é sempre o mais mimado. É o que não trabalha, é o que não estuda. E depois, quando ele atinge a fase adulta, ele vai começar a ter uma certa dificuldade em ingressar em qualquer coisa que seja. Porque em qualquer lugar que você vai ter teu chefe. Você pode trabalhar muito para um dia chefiar alguém, mas o princípio é primeiro aprender para depois mandar, não é Sem verdade? dúvida, sem Então, dúvida. tem que ter a submissão. E isso que eu vejo, por exemplo, do sentar à mesa, de ter tudo isso, às vezes a gente não vou arrumar mesa. Quando o Senhor falou para fazer o templo dele, quando ele chegou lá, ele mandou fazer a mesa, Tinha os os utensílios da utensílios, mesa. com todos os Não, e aquela detalhes. coisa, aquele povo que foi amaldiçoado, aquele meni foi pesado e achado em falta na balança, o que que eles faziam no tempo de Daniel? Eles roubaram todos os utensílios da mesa e serviam os utensílios da mesa do Senhor em adoração a ídolos. Você está vendo? Eles utilizaram os utensílios, ou seja, as conchas, as colheres, os garfos, as vasilhas onde eram servidas as comidas dos reis, foram servidas para sacrifício de ídolos. E o que acontece? Aquele rei morreu. Tá vendo? Porque a falta de honra à mesa encurta os dias. Exatamente. E é tremendo que o Senhor nos coloca, por exemplo, tem que sentar à mesa, eu creio que tem que esperar todo mundo. Aí o Senhor me incomodou em falar assim, mas e se é uma pessoa sozinha, que não tem ninguém? Eu me lembrei da minha mãe. A minha mãe, depois que casou todo mundo, ela ficava sozinha em casa. Mas a mamãe arrumava o pratinho dela, colocava tudo arrumadinho, e ela sempre sentou como se ela tivesse a companhia do Senhor. Sabe? Era uma Exatamente. intimidade que ela tinha, era algo que ela tinha. Pastora, ontem mesmo eu postei isso, eu falei aquela coisa, estar solteiro não significa estar sozinho, significa ser inteiro. Então, é aquela coisa, às vezes a gente pensa, tá solteiro sozinho, né? Vou botando junto, né? Ah, tá sozinho. Não, ela não tá sozinha, você tem o Senhor. Yes. Quantas vezes, porque só sou eu e o Rodolfo, a gente não tem filhos, né? Quantas vezes ele vai viajar e eu tô sozinha? Mas nem por isso, quando eu vou comer em cima da cama, comer de qualquer jeito. Não, eu sento, eu ponho meu lugarzinho na mesa e eu falo, Espírito Santo, senta comigo. Porque eu não tô sozinha, eu tenho o Espírito Santo. Uhum. Eu posso não estar na presença do meu marido, mas eu tô na presença de Deus. Então, na presença de Deus, eu sento com ele. Né? É aquela coisa, é aquele que quer ouvir e abrir a porta, então eu entrarei e Ali com cearei ele, com e ele ele. comigo. O que é cear? Cear é jantar. Se alimentar, realmente se alimentar. Exatamente, é a troca. É trocar o pão, é o partir do pão, é beber do mesmo cálice, é a Falar troca da de, minha de alegria e informação, de ouvir da tua intimidade. alegria, intimidade, é troca. Uhum, Mas aí o que né? aconteceu? Eu penso assim, sabe, Ali? Por exemplo, muitas mães estão tendo tempos difíceis com os filhos, porque não conseguem também, por ter pulado essa fase de convívio, não conseguem ter a leitura dos filhos. Como é que Uhum, não sabe nem que o filho gosta de comer. porque não, ou que está escondendo. Porque eu me lembro quando eu chegava em casa, mamãe, a gente ia comer, não era para lavar roupa suja na mesa, não. Ou era para contar coisas maravilhosas. Mãe, hoje eu fiz feliz, eu ganhei 10 na escola, alguma coisa, entendeu? Mas se fosse para Não chamar era lugar de atenção, briga. não, não era. Era lugar de regozijo, de alegria. Então, assim, Uhum. conversava, um falava do que estava acontecendo com o outro, e aquilo, filha, hoje você está triste.
Conta para Isso, a porque a mamãe. mãe vê, né? Hoje você não sei o quê. Então, Tipo assim, ó, o que aconteceu, né? não aconteceu Minha mãe nada, falava, mãe. isso, meu pai falava, Alexandre, o que aconteceu que tu tá quieta? Ai, nada não. Tipo assim, briguei na escola, ou, né? Tipo assim, o pai e a mãe que tem tempo de mesa com os filhos, sabem quando os filhos não estão bem. Uhum. Entendeu? E aquela coisa, hoje em dia, o que eu vejo? As mães nem sabem o que os filhos gostam de comer. Porque ou são as babás, ou são aqui no Brasil a gente ainda tem empregada, né? Eu não. Mas assim, eu tenho a funcionária 2 dias e eu não tenho filho, mas eu imagino que se tivesse filho é aquela coisa. Aqui, as pessoas às vezes nem sabem. Esses dias, pastor, eu peguei um voo. Esses dias não, né? Antes da pandemia. Uhum. Eu lembro que eu peguei um voo e tinha uma mãe com o filhinho. E a mãe tava, tipo assim, no laptop no voo e tal. E aí chegou, tipo assim, a comissária para perguntar, tipo assim, o que eles queriam comer, né? Aí ela pegou um salgadinho pro filho. E aí o filho falou assim: Mãe, você não sabe que eu não gosto disso? A Eu não pessoa que posso comer triste. isso, sabe? Aí ela assim, tá. Aí ele pegou e falou assim o nome da babá, tipo assim, a fulana saberia, Você tá vendo? sabe? Aí a mãe, sabe assim, deu aquele silêncio constrangedor, assim, tipo assim, a mãe nem sabe o que o filho come, o que não gosta de comer, porque nem presta atenção. Sabe o que eu vejo? Às vezes as mães, não tô tirando a responsabilidade dos pais, né? Mas é a Uhum. mãe que faz esse papel, que une o pai e os filhos, Sim, sabe? a mulher Aquela coisa, sabe ali do naqueles que é dias eu casa. restauraria o espírito de Elias, que vai restaurar a comunhão dos pais e os filhos e Dos dos filhos filhos dos aos pais. pais, voltaria o coração. E eu vejo que, tipo assim, o espírito de Elias, tipo assim, na verdade é o Espírito Santo, porque o Elias era um cara cheio de Deus, sabe? E hoje em dia, quem é que faz esse papel do espírito de Elias nas famílias? As mães. De ligar, converter o Interessante você coração dos falar pais isso, aos filhos e os dos filhos filhos aos aos pais. pais. A mãe, ela tá em nós esse negócio de fazer a mesa um lugar sedutor. Por exemplo, pode ser um Exato. arroz, um feijão, uma saladinha. Se você prepara, a criança, Se, ela pode, como isso, individual vai ter uma festa, ela sabe que vai ter. E eu acho exatamente. muito Não é importante, a comida em si, né? Não é mas porque é o pode ser qualquer comida. Pode exato, ser pizza. Sabe o vai quê? estar Aqui em casa eu arrumadinho. posso pedir isso. Eu posso pedir uma pizza. Pode ser um hot dog, pastor. Uhum. Mas eu coloco a mesa. Eu coloco o guardanapo bonito. Entendeu? Pode ser até um prato descartável, mas é um prato descartável escrito blessed. Porque aqui nos Estados Unidos é assim, a gente pega muito descartável porque não tem quem limpa a casa. Então a gente realmente usou já. Isso, mas eu e o Mas Rodolfo tem também muita várias coisa vezes. linda aqui. Aqui tem muita coisa Isso linda. tem muita coisa linda. Não é o prato. Mas é você Entendeu? saber que você já sente o amor ao sentar à mesa. Exatamente. Pode ser o guardanapo de papel, entendeu? Mas se ele tá dobrado bonitinho, é diferente. Pode ser o prato descartável, mas se ele tá arrumadinho, bonitinho, é diferente. Pode ser o garfo e a faca, não precisa ser de prata, né? Não precisa ser o talher mais chique. Não, pode ser o descartável. Eu posso comer a pizza com a mão, mas a mesa tá arrumada. Mas é verdade. Por exemplo, aqui em casa, nós nos reunimos, eu e o Marcelo, no café da manhã. Porque eu sei Uhum, que tem muitas famílias que não têm condições de estar nas refeições juntas, mas tentem escolher uma, não é, Ali? Uma, uhum, pelo menos, olha, se for uma, vamos estar junto, faz direitinho e gastem exato. tempo para estar. Porque não necessariamente não precisa ser o almoço, a janta ou o café da manhã. Pode ser um café da tarde. Uhum, escolher Pode uma ser hora. um lanche, pode ser, né, qualquer coisa. É o tempo, não é o alimento, né? É aquilo que Jesus falou. Por que vocês se preocupam com que a vez de comer e beber não é o corpo mais valioso? Vocês valem muito mais que isso. Então, não é o Uhum, alimento em si, é o tempo de comunhão, com quem você está comendo. Pode ser exato. uma pipoca e pode ser, né, um Mas macarrão à olha, bolonhesa. porque às vezes, por exemplo, assim, às vezes não necessariamente nem comer. Hoje em dia, sabe, jogos entre família, para a família estar junta na mesa, de É verdade. sair, sem estar com Uhum, telefone, sem estar com nada, por quê? Para rirem,
para se Pra rir. conhecerem, para estar Exato. junto, para ter contato de pele. Antigamente a gente jogava carta, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu jogava canastra e aquela coisa com as tias, com as vós, e era o tempo tipo que a gente tinha pra rir. Tipo assim, hoje em dia ninguém mais joga carta, eu pelo menos não vejo Eu ninguém. amo, é um joguinho que eu gosto de jogar, e o povo ri de mim, mas todo mundo que vem aqui na minha casa, eu ensino a jogar, eu não sei como é que chama aí. É Bozó. Conhece Não sei. Bozó? Bozó é Uhum. um joguinho de dados, que você tem Hum, que jogar 5 dados e você faz uma. Tem que jogar, é general, é seguida, é não sei o quê. Mas quando, por exemplo, o pessoal vem aqui para casa, vem o pessoal da igreja, a gente senta na mesa e a gente vai fazer isso, não é só quem está brincando lá. Quem está do uhum. lado fica torcendo, todos se unem em prol de alguma coisa. A contato. Porque hoje em dia estão É perdendo esse verdade. contato. Não conseguem mais olhar no rosto, por exemplo, jovens não conseguem mais olhar. Eles É te verdade. olham, ele abaixa, porque é como se sempre estivesse escondendo alguma coisa. É verdade. Entende? Então, eu vejo isso que nem mulheres. É, presta atenção, o que, que eu penso assim? Quando você vai fechar qualquer negócio, você senta à mesa, pode ser de escritório ou isso e aquilo. Verdade. E você gasta tempo com a pessoa para saber se você vai fazer um bom negócio ou não, de 1, 2, 3 horas. Por quê? Quando você olha nos olhos, você tem leitura de um monte de coisa. É verdade. Olhando nos olhos, você analisa os seus amigos e os seus inimigos. Uhum. A mesa, você sabe em quem você pode confiar. Então, assim, é Verdade. muito importante o gastar tempo na mesa, até para conhecer quem nos rodeia. Porque não Exato. são todos que nos rodeiam que nos querem bem. Sem dúvida. E assim, como é que a gente vai saber se não passar tempo, né? É um tempo que a gente passa. E você precisa estar alerta, aware, né? Do que Uhum. está acontecendo ao teu redor. É aquela coisa que você falou antes, pastora. Às vezes as mães não estão mais aware do que os filhos gostam, do que os filhos não gostam, do que se o filho tá bem, se o filho tá mal, se o filho tá triste, sabe? E eu vejo esse tempo que teve da quarentena e do tempo de ficar em casa, né? Do homeschool, no caso, né? Que aqui, aí nos Estados Unidos já era mais comum. Aqui, as mães nunca nem tinham ouvido falar de homeschool. Verdade. Tipo, eu vou ter que ajudar meus filhos a fazer o dever de casa, tipo, oi? Mesmo aqui, ficaram desesperadas, porque as mães tiveram que parar de trabalhar. Por exemplo, hoje Sim. começou a aula de algumas crianças aqui. Eles ficam das Hum, 7 ou 8 da manhã às 3 da tarde e não saem da frente do computador. Para eles é hum, indiferente, eles já fazem isso há muito tempo, né? Mas quando estavam uhum, na escola, mudava de professor, eles tinham tempo. Agora não tem. uhum, E olha como uhum, é que são as coisas. E no Brasil tá do mesmo jeito, tá? Aqui, uhum. crianças pequenininhas de 5 anos ou de 6 já estão ganhando um iPad, alguma coisa, para estudar em casa. Então, isso tudo, com certeza, se já não tínhamos essa comunhão dentro de casa, você imagina, com acesso a todas as crianças, que foi de graça. E no Brasil, Uhum. sabe que aconteceu muito isso também. Então, o que, que é? Essa tecnologia ela tem afastado família, tem dividido família e não tem permitido desenvolver um caráter, porque Sim, estão porque eu vivendo tenho uma que parte, interagir, não interage não e interage. só imita o que vem. Uhum, Eu não uso uma calça porque eu acho bonito, porque está na moda usar. Eu não faço alguma coisa porque tem modismo dentro da igreja. Tudo uhum. questão de mídia. Eu, particularmente, eu não sou muito de mídia. Eu tento me resguardar um pouco, porque eu vejo tanta coisa, eu fico assim. Ai, pastora, eu vou te dizer, Eu fico eu tenho horrorizada. ultimamente, o que eu tenho feito? Eu entro, posto, interajo um pouco com as pessoas que mandam direct pra mim Uhum, e saio. Eu não tenho mais, assim, sinceramente falando pra vocês que estão ouvindo a gente aqui, vão ver a gente depois. Às vezes eu não tenho mais, não é nem estômago. Estômago entendi. não é a palavra, mas eu não tenho condições emocionais de ficar vendo tanta farsa.
Porque a gente que tem discernimento do espírito, tipo, se tu começa a levantar, tipo, scrolling, né? Tipo, levantando e vendo tanta coisa. As pessoas estão se prestando a uns papéis tão ridículos que eu vejo, tipo assim, entristece meu coração, sabe? Então, assim, eu entro, posto, Mas, faço o Fê, que eu tenho que você, por fazer, mas eu exemplo, não fico vendo a que vida faz dos esses outros. aconselhamentos. Aí você vê que uma pessoa, ela pega, porque isso acontece muito comigo e deve de acontecer com você também. Posta que tá linda, com um marido maravilhoso, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Depois vai lá, falando que tudo aquilo é mentira. Aí você olha e fala, meu Deus, a sua vida é melhor que a minha. Não, e assim, pessoas, às vezes as meninas que eu aconselho, né, que eu faço aconselhamento, aí eu clico lá na foto dela no Instagram e eu vejo aquele feed maravilhoso, aquele feed lindo, perfeito. E aí a história que ela me contou no privado é totalmente diferente daquilo que ela tá postando. Aí a vontade de falar, mas filha, quem que tu é? Tu é essa aqui que tu tá postando ou tu é essa aqui que tá falando comigo? Só que a palavra do Senhor fala que a inveja seca os ossos. É, E aí o que que você faz? Você mostra a sua felicidade, o que que vai vir? inveja. Muita inveja. Então, assim, a pessoa tem que policiar no que posta, tem que policiar em tudo isso que faz. Não, Eu porque fico a inveja é ruim pra quem sofre, inveja é pra quem inveja, né? invejado. É Aham. para os dois, entende? Porque Uhum. assim, é aquela coisa, tipo assim, às vezes as pessoas elas ficam postando e elas nem se dão conta que elas estão semeando algo negativo, porque se não é verdade, tipo assim, tu tá gerando inveja de ainda algo que é mentira, Pior. Chamando algo ruim para você, né? chamando algo ruim do que já tá ruim, Exato, do que imagina. já tá ruim, aí piora, né? Mas Então, agora você assim, pode imagina. ver, ninguém se expõe, ninguém conta defeito na internet. Uhum. Ninguém fala do dia mal, ninguém diz que tá de TPM, ninguém conta que brigou com o marido, né? A não ser que seja para ser algum sensacionalismo, né? Ou lavar roupa suja. Eu estava Exatamente. vendo um negócio aqui que eu achei até engraçado, né? Tá, uma menina postou um negócio, não tem nada a ver com a nossa live, mas ela postou assim: por favor, quando vocês forem postar alguma coisa, determine exatamente o que vocês estão postando. Estou com raiva. Aí a pessoa escreve: raiva de quem? E por quê? Porque senão todo mundo vai achar que tá. Ah, eu Isso estou aí. com não sei o quê. Morreu. Morreu quem? E onde? Tá de luto? Por quê? Sim, Aí é. leva susto. Entende? Uhum. Falando assim, define o que que é. Nossa, mídia social ela é perigosa, porque a mídia social tem sido motivo de muita depressão entre jovens. Muita, Ser uma farsa, muita. aí o povo Ah, pensa que a vida do outro é feliz e a do de cá não é isso aí. verdade? E ela vai ficando triste. Você, E por às vezes exemplo, não é nada colocou daquilo. alertes e deu irritação. Foi. Isso mesmo. Quando que você Foi colocou? ontem. Meu Deus do céu. Tô Sempre toda. deu ou não? É a Ah, é cobra assim. Vira ou e mexe dá, tá? depende do dia, mas assim, ontem eu coloquei, aí agora tô em carne viva e tá coçando, aí antes que eu comece a coçar, já passei a pomada, que aí pelo menos eu me lembro que ela tá irritada e não coço. Nossa, eu vi na hora que eu vi você na foto, eu falei, eyelashes. Eu morro de medo, porque o meu olho é É, o meu também. muito sensível. Mas é bom que não precisa ficar passando um monte de coisa depois, né? Ai, não precisa nada, você acorda já com Mas cisco. se o meu olho ficar assim, tô perdida. Mas Mas é vamos um, dois voltar dias à só que fica. mesa. Vamos voltar à mesa. Hum, Quando, por exemplo, quando você está sozinho em casa, você fala que você senta à mesa. sim, E vamos passar para o pessoal, quando chamar alguém para sentar à tua mesa, para honrar, porque isso faz parte, isso é importante. é muito importante. Tipo assim, eu descobri que o lugar da mesa é um lugar para os íntimos, Yes. né? Porque muitas vezes você acaba desperdiçando um tempo precioso seu com pessoas que não querem nada, Uhum. né? Então, assim, eu hoje em dia, infelizmente, pastora, eu falo isso, porque eu sou uma pessoa super aberta, eu amo receber pessoas, só que eu já fui tão usada e abusada que hoje eu sou mais seleta. Não que assim, que eu ter sido ferida me fechou, Uhum. mas me fez mais.
Uma sabe? maturidade, eu creio Isso, uma a maturidade me fez ser mais seletiva, assim, eu prefiro, às vezes, do que ter um tempo com qualquer um, eu prefiro ter um tempo com a minha mãe. Uhum. Ao invés de Até ter um tempo para porque, não, deixa eu falar uma coisa, isso que você falou é interessante, por exemplo. Às vezes, muitas se preocupam tanto em fazer coisa para as amigas, às vezes até para se mostrar, e não honra a mãe. Você tá Chamar a tua entendendo? mãe um dia para estar na tua casa, uma mesa arrumada, Tomar um para café. mãe, fiz para a senhora. Sabe Exato. assim, pessoas que precisam ser amadas e honradas. Exato. Então, assim, pastora, o que que acontece? Às vezes eu, que tenho uma vida corrida, eu aprendi a priorizar. Uhum, Pessoas que precisam ter a minha prioridade. Ok, não tem problema nenhum eu ter um tempo com as amigas, ou vou uhum, discipular, ou vou ter tempo com alguém. Mas eu já tive tempo com meu marido? Um. uhum, Já tive tempo com meu pai, com a minha mãe? Dois. Já tive tempo com meus irmãos? Três. uhum. Então, aquela coisa, eu preciso ter a minha casa em ordem. Yes. Porque senão eu me sinto culpada depois. Tipo, gastei um montão de tempo com estranhos, mas não tive um tempo com meu marido. Família. Tive um tempão com estranhos, mas não tive um tempo com a minha mãe e com meu pai. Uhum. Né? Que são pessoas que estão na minha lista de honra. Yes. Então, assim, o nosso tempo é uma coisa muito preciosa. Né? E a Bíblia fala que o Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tipo assim, é andar segundo conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. O que que acontece? Às vezes o se assentar na roda dos escarnecedores é uma coisa que te roubou tempo. Só que para eu sentar na roda dos escarnecedores, eu ouvi o conselho dos ímpios, me detive no caminho dos pecadores e depois acabo sentando e virou normal. Ai, mas o que que tem? E o problema é que depois você talvez até passe a fazer igual e acha que é Igual. normal. Isso Claro, é porque se muito você sério. senta na mesa, você tá compactuando com a mesma coisa. Quando você senta na mesa, você troca. Você come do mesmo pão, bebe do mesmo cálice, ou seja, O que que a você está Covid-19 compactuando. faz? Te contamina. Hum? Isso te É, contamina. Então, contamina. isso vai te contaminar. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que contaminar o que é bom. Exato. Não o que é ruim. Você que tem que ser influência, não Uhum, influenciado, né? E para isso, você precisa ter a maturidade para discernir com quem você vai sentar. Não é que a gente tem que fazer acepção de pessoas de jeito nenhum, mas a mesa é um lugar de troca, a mesa é um lugar de intimidade, a mesa é um lugar onde você se doa, uhum. né? Você honra. Então você precisa sim Mas é um lugar escolher onde as você é pessoas. você. Porque a gente não consegue fingir muito tempo na mesa. Não, a À mesa medida não, que mas chega no uma restaurante, hora você vai vai dizer, comer com a boca mas uma aberta, hora né? Vai você deixar vai, pingar tá um todo mundo, negócio. por exemplo, nós, né? Tá todo mundo comendo franga, passarinho, tá? Uns vão comer com faca. Meu Deus, pelo amor de Deus, pega na mão. Você tá Exato. entendendo? Você Vai tira, fazer o que você você tira, você tira aquela coisa da a mesa, você vai ser, por isso que a gente precisa sentar com pessoas onde vão ver a tua intimidade que te amam, né? Porque senão, se você comer com a mão, depois vai dizer, ai, olha só, a pastora comeu com a mão. Quem te ama vai dizer, nossa, ela é nós, olha que linda, ela comeu com a mão. Mas assim, se Olha, você se tem alguém ficar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou muito eu e sou muito resolvida. eu Eu também. sou uma pessoa que nem você está falando assim, a pastora Zali faz isso. Eu faço piada, mas de mim mesmo. Eu gosto Aham, muito de rir, mas eu rio de mim mesmo. Amo aqueles aplique. Se eu pudesse, eu usava todo dia porque eu amo. Já usei. Aí tem gente que chegou para mim, nossa, pastor, esse cabelo não é natural? Eu arrancava, não, porque para mim né? não tem problema, eu faço para mim, Não tem não é problema, pela isso mesmo. mentira. Você está entendendo? É só porque eu acho bonito. Sim. Mas tem gente que não. Eu quero E fingir tem que gente uma que não conta. falsidade é verdade. E não é. Isso mesmo. Você gosta? Pronto. Isso eu conto pra todo mundo. Tipo, ai, a fitinha, ó, aquelas fitinhas lá, aquelas coisas que você põe aqui assim, ó, cola e tira. Porque não tem problema nenhum. Agora tem gente que, meu Deus, não conta nunca, não fala que a Não unha põe a mão gela, no não fala. cabelo, não sei o quê.
Infelizmente tem. Mas por que que tem isso? Porque, infelizmente, não conseguiu ser resolvida com ela mesma. E aquela coisa, o somente o tempo de Senhor mesa pode cura resolver isso. isso. Exatamente. Porque a mesa ela te despe, né? É aquela coisa, tipo assim, você senta, você tá todo mundo igual. A mesa, ela faz todo mundo igual. Exatamente. Principalmente Você tá todo mundo. uma mesa redonda, vamos dizer assim. A gente fala, mesa redonda, o que é o debate, né? A mesa redonda é o quê? É pra gente ver que todos estão sentados. Jesus sentou com os 12, mesmo sendo um mais chegado, o outro lá. Não, todo mundo comeu, todo mundo partiu do pão, todo mundo tomou a ceia. O quê? A mesa te faz igual. A mesa te nivela. Né? A mesa, tipo assim, ali não tem maior, não tem menor. Você pode ter a honra de sentar nos lugares de honra, mas ali tá todo mundo compartilhando da mesma coisa. Então, assim, eu acho que nós, como cristãos, a primeira mesa que a gente senta é com o Espírito Santo. Depois com o nosso cônjuge, né? Depois com a nossa família e depois com os irmãos. Eu acho que aí a gente tem que saber aquela coisa de sentar e trazer assuntos bons para a mesa. Porque uma mesa pode ser negativa, igual a mesa dos escarnecedores, né? Exato. Na roda dos escarnecedores. Se a gente quiser falar mal dos outros, é só querer, é só começar. E é muito mais fácil falar mal do que bem. É muito mais fácil falar mal do que falar mal dá muito assunto. Né? Então, é muito mais fácil achar uma coisa ruim na comida do que elogiar. Eu acho que faltou sal. Eu acho que precisa do não sei o quê. Acho que tem que botar um azeite. Traz mais queijo. Do que falar, nossa, tá maravilhosa. Lembrando de você gosta de vinagre balsâmico, né? Amo. Eu lembro que eu acho que você comeu quase um vidro, salada e vinagre. Eu amo. Até salivou só de pensar. Aqui em casa, assim, ó, aqui pode faltar qualquer coisa, mas não falta limão, nem vinagre balsâmico. Não. Tipo assim, a gente aqui e o Rodolfo também reclama, ele gosta também bastante de vinagre de maçã, mas aí ele fala, tipo, tudo tem que botar vinagre de maçã. Eu falo, tá bom, amor, o vinagre tá separado. Mas assim, é aquela coisa, a mesa, você descobre a intimidade do outro. É aquela coisa, como a gente teve tempo à mesa, você sabe uma intimidade a meu respeito. E eu fiquei tão feliz, à mesa. Como é que você sabe? Como é que você sabe que eu gosto de azeite balsâmico? Não foi porque eu postei. Não. Eu nunca nem postei sobre isso. Não foi porque você leu uma entrevista minha, né? Não foi porque você leu uma entrevista ou porque você viu uma live minha. Você sabe que eu gosto de azeite balsâmico porque você sentou à mesa comigo. Yes. Você foi testemunha ocular de que eu gosto disso. Né? Então, aquela coisa, você sabe, quando você tem tempo na mesa com o Senhor, você sabe coisas ao respeito do coração de Deus que quem nunca sentou à mesa com Ele nunca vai saber. Nunca vai saber. Né? Então, intimidade não se compra, intimidade não se vende, intimidade se vive. Exatamente. Exato. E a mesa é um lugar onde a gente permite ter intimidade com as pessoas e com o Senhor. Sabe por quê? Porque se eu sento na mesa com alguém que compartilha da mesma fé que eu, e eu creio que o Espírito Santo se move nela, como se move em mim, então o lugar da mesa é um lugar de uma oportunidade de eu ter intimidade com o Espírito Santo, com Deus, através daquela pessoa. Porque ela teve uma vivência. Edificação, exatamente. Porque é uma troca e é edificação. Eu fiquei tão feliz que quando eu... Porque na época da pandemia foi a época que eu saí para fora. Por exemplo, assim, eu nunca fiz live, aí depois da pandemia que eu comecei a fazer as lives, comecei a sair da minha zona de conforto. E quando eu vi, eu sei que você está pregando, está tudo, eu vi o teu crescimento, eu fiquei muito feliz. Porque eu te conheci quando você não ia para lugar nenhum. Você está entendendo? É verdade. Era bem pouco, era tudo. Eu falava, gente... E o maravilhoso, que quando eu vejo que não é uma coisa assim... montada. Não, e aconteceu sem querer. O que Deus fala para falar e você fala. Isso eu gosto muito. Que nem eu passei a mensagem para você, que eu fui muito edificada com a ministração que você teve. E eu fico feliz de ser edificado com pessoas que eu conheço.
Sabe assim? Sim. E você vê... Porque como você teve alguma intimidade comigo, você sabe que não é farsa. Né? Porque Exatamente. aquela coisa, a recíproca nem sempre é verdadeira. Às vezes a gente vê uma pessoa pregando e você já viu ela viva e você fala, meu Deus, não é nada disso. E é triste. Entende? Então, quando a gente... E assim, ó, nisso saberão que são meus discípulos, quando vos amareis uns aos outros, né? É aquele amor instantâneo que você conhece, instantaneamente você ama a pessoa, né? E aí, mas aí, ao mesmo tempo, você vê quando você tem aquela má impressão, e os discípulos também sabem reconhecer aqueles que são os falsos discípulos. E isso que é uma coisa, infelizmente, que acontece no nosso meio. Mas eu acredito também que isso também é por falta de intimidade. Se a gente tivesse mais tempo com Deus e mais tempo uns com os outros, as pessoas não seriam enganadas tão fácil. Que nem as pessoas falam, ai, fulano tá indo lá naquela igreja, tá sendo enganado. Porque não lê a Bíblia. Porque não passa tempo com Deus. Exatamente. Porque a Bíblia... porque aquele pastor tá manipulando, ou porque aquele pastor é dominador. Mas você não lê a Bíblia? Você não tem um tempo com Deus? Bate o pó das tuas vestes, sacode o pó das tuas sandálias e pica a mula. Ninguém é obrigado a ficar num lugar onde tem dominadores. Uma coisa, né, que a gente sempre falou, eu e o pastor Marcelo, o dia que nós sairmos da palavra, cai fora. Acabou. Sabe? A gente fala que nem o ministro, classe de batismo, mas não é classe de batismo, porque você quer batizar, você aceita Jesus, você pode batizar. Só que a pessoa, a gente tenta colocar uns princípios. Um entendimento, tipo assim, para ela entender o que ela está fazendo. Você não vai entrar num tanquinho. Exatamente. Tipo, você não vai entrar... é que as pessoas perguntam para mim, por que eu preciso batizar? Tem todo um princípio espiritual por trás disso. Não é você botar uma roupa branca, entrar numa piscina e sair. É você decidir, tipo assim... É o nascer de novo, viver no nascer de novo. É um ato simbólico, é um ato profético, sim. Mas ele tem um significado muito grande por trás. E quem é que vai ensinar isso? A gente precisa ensinar. Eu já peguei muita gente, a gente mudou um pouquinho de assunto, mas eu já peguei muita gente na nossa igreja que já foram batizados e não tinha conhecimento nenhum de princípios. Eu falava, mas não, eu sei, eu estou tantos anos na igreja, e pessoas que vivem de pregações, não de comunhão com Deus. Isso aí. Isso é triste. Por isso que é levado por ventos de falsas doutrinas. E isso porque não aprofunda. Exatamente. Né? Mas, pastora, isso tem tudo a ver com o assunto que nós estamos falando, sim, porque é o tempo de mesa com Deus. Exato. Porque a gente precisa de tempo de mesa com os irmãos, sim, mas a gente precisa de tempo de mesa com Deus. O que é tão falado o tempo de devocional? Não vamos dar uma aula aqui de devocional, olha, você senta na mesa e assim. Mas o quê? Todo o tempo que você tem com Deus, na verdade, é na mesa que você está sentado, na frente do teu Senhor, um tempo de aprendizado, onde você está tendo comunhão com Ele, intimidade com Ele. É igual um namoro, né? Um date. Me chamou num date. O que a pessoa faz num date? Vai have dinner. Have a coffee. Por exemplo, quando a gente, que nem a pessoa vai no date, né? Aí, por exemplo, você vai a primeira vez, às vezes você não vai sentir a presença de Deus dessa maneira. Você ora, mas não sente aquela coisa gostosa. Que nem no começo, você não tem intimidade. Tem que continuar. Exatamente. Não pode desistir. Né? Isso, num date, você não vai saber como é que é a pessoa. Num dia, e outra coisa, talvez um dia que você vai ter o seu devocional, você vai ler a Bíblia, você não vai sentir aquela super mega presença de Deus. Mas aí um dia que você nem estava esperando nada, é aquela coisa onde você é visitado. Ele vem e senta à mesa. Exatamente. Você fala mesmo. Mas você foi persistente, né? E aquela coisa, num date, a pessoa não vai casar, ser pedida em casamento no primeiro encontro. Tem que conhecer. Leva um tempo. Que testemunho bonito. Tenho a Luciene, é uma irmã lá da igreja, e ela todo dia de manhã ela levanta, ela toma café, e ela já é hábito dela, ela pega e coloca uma xícara para ela e outra para Jesus. E ela fala, Jesus, essa xícara aqui tá para o Senhor. E não sei o quê, e vai conversando com ele, mas com uma pessoa de Jesus mesmo.
Aí, Sim. isso vários dias. Aí um dia disse que ela estava lá, ela falou, pastora, por Deus, o copo estava limpinho. E ela viu uma marca de uma boca no copo, porque era num copinho que ela colocava. Uhum. E ela falou para o marido dela, ai, tá, não sei o quê. No outro dia aconteceu a mesma coisa com o marido dela. E interessante que aconteceu isso, mas o que, que aconteceu? Ela foi na igreja. E quando ela chegou na igreja, uma pessoa foi orar por ela e falou: eu estive com você na tua casa, falou o que tinha acontecido. Uau! Você sabe? Então tem coisas assim que às vezes a gente conta. Ela teve uma experiência que ela nunca mais vai esquecer na vida Nunca, nunca, dela. nunca. E vai E querer contra ser sentada à mesa. Não, e outra, pastora, contra uma experiência não tem argumento. Não. Porque eu posso até contar para você e você não acreditar, mas eu sei o que eu vi. Você sabe o que aconteceu. Eu sei o que eu senti. E ainda mais, ainda Deus pega e usa uma pessoa na igreja para falar, tipo assim, você não tá doida, era eu. Mas olha, Deus é Fui eu que sentei tão contigo. assim que, por exemplo, porque às vezes a nossa falta de fé traz dúvida, né? Teve um dia que eu estava lá na igreja e começou a cantar, muito tempo atrás, começou a cantar aquela música Como criança me gira, não vai, chama o momento que eu espero. Sim. Essa daí, né? Aí Sim. eu estava e eu comecei a... Estava ajoelhada e estava orando e eu me sentia que eu era uma criança de verdade e eu estava correndo. Nisso eu via eu subindo umas escadarias, eu via o meu pezinho, eu via o meu vestido azul, um vestidinho azul curtinho, e eu era criança. E eu subindo, só que eu ia correndo e eu me jogava nas pernas de Jesus. E eu chorava, e eu gastei um tempo ali com essa experiência. Mas aí eu saí, enxuguei minhas lágrimas, tá? Eu sou chorona demais, levantei, falei, isso daí foi uma experiência maravilhosa que eu tive, foi minha, mas talvez foi por causa da música que me levou lá, tá. Sim, sim, sim. É a tua imaginação, né? Tua imaginação fértil. Amada, o Senhor me mostrou você criança com um vestido azul, Um vestido correndo azul. em direção a ele e se jogando nos seus pés. Aí eu falei, era o Senhor mesmo, era o Senhor mesmo. Então, tem coisas que o Senhor conhece a gente e por nos amar tanto, ele não nos deixa. Ele deixa. Ele, olha, Isso. foi eu. Ó, fui eu. Uhum. Fui eu. Isso é aquela coisa, eu já tive inúmeras experiências dessa, e eu lembro que mais ou menos uns 8 anos atrás, eu e o Rodolfo, a gente tava discutindo não sei o quê. E eu falei pra ele assim, eu disse, por que tu não pergunta pro Espírito Santo como é que ele me vê? Eu disse, é difícil tu me entender, a gente tá nesse problema de comunicação, eu não tô conseguindo comunicar. Eu disse, pergunta pro Espírito Santo, como tu vai lidar comigo? Pede pro Espírito Santo me mostrar pra você. Porque essa era a minha oração. Tipo, Espírito Santo, me mostra o Rodolfo pra mim, como eu tenho que amar ele, como eu vou tratar ele, como para ele se sentir amado, o que eu faço? Aí já sei que o Rodolfo conta pra mim, ele até fez uma música depois sobre isso. Ele conta que um dia ele acordou e eu tava dormindo. E aí ele resolveu fazer essa pergunta pro Espírito Santo. Ele falou, Espírito Santo, como é que o Senhor vê a Ali, né? E aí ele falou que imediatamente assim, quando ele orou, ele foi levado para um lugar, uma colina, e aí ele viu Jesus com um manto colorido, e ele tinha uma menininha que andava assim, tipo, de mão dada com ele, e essa menininha era eu. E aí ele me viu com a roupa. Só que aquela coisa. E aí diz que Jesus pegava e me girava e me jogava para alto, assim, pegava no colo e fazia cosquinha, assim. Aí Jesus falou para ele, eu vejo ela assim, tipo assim, o que você rejeita nela é o que eu mais gosto. Uau! Tipo, ela me dá alegria. E tipo assim, só que o louco é que esse lugar que ele viu eu com Jesus é o lugar que de vez em quando, assim, quando eu tenho aquele meu momento de intimidade com ele, é para esse lugar que eu vou. É essa coluna que não tem céu, que não tem nada. Colina, é uma colina, assim, sabe? E nesse lugar, tipo assim, às vezes eu me vejo criança, às vezes eu me vejo, tipo assim, debutante, sabe aquela festa de 15 anos? Eu, assim, me vejo com o cabelo comprido e eu danço com Jesus nesse lugar. Então, Jesus levou ele nesse lugar que eu vou com ele. Que era teu. É meu. Então, tipo assim, pra
para mim, a experiência dele com Deus nem foi grandes coisas. Deus é que usou ele para falar para mim, viu, Hum. filha? É esse Eu tô lugar lá, eu mesmo. tô lá quando você Tipo assim, se ele não quer acreditar que eu sou eu lá, tipo, eu peguei, porque, tipo assim, qual é a chance de Jesus mostrar para ele o lugar que eu vou? E ele descreveu certinho. Eu vi a colina, tinha uma graminha baixa, assim, com umas florzinhas amarelas. Exatamente. Ele descreveu a roupa que eu tava, com a meia até o joelho e uma chuquinha. Assim, a roupa. delícia. Então, é assim, são esses momentos de intimidade que nos dão gás para a vida toda, para uma vida com Deus. E esse lugar de intimidade é aonde? É a mesa com Ele. É a mesma. É o lugar de troca, é o lugar de olho no olho, é o lugar de ouvir o Senhor. Porque ninguém vai on a date e só fala. Exato, você tem que ouvir. Você tem a hora de ouvir. E tem muitas vezes que a gente se relaciona com Deus assim, a gente só fala, 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 fala. E É aí um quando o monólogo, Senhor né? vai falar, isso, quando o Senhor vai falar, a gente fala assim: ah, não, o nosso date acabou. Meu devocional acabou. Tchau, beijo, até amanhã, Senhor, obrigado. Mas, ó, por exemplo, agora, por exemplo, o nosso acabou já fazem 10 minutos. O que você deixa para o pessoal, assim, para eles voltarem à mesa? Dá uma colherzinha para eles falar assim: olha, fala alguma coisinha para quem nos assiste. Olha, sabe, os maiores. Vamos voltar para Jesus, no caso. Os maiores ensinamentos que Jesus fez foi numa mesa. Yes. Quando aquela mulher pecadora veio trazer aquele vaso, quebrou, ele estava sentado na mesa. E ele foi na mesa, estava sentado na mesa de Simão o leproso. Ele foi na casa de Simão o leproso. Jesus entrou naquela casa. Jesus, quando ele foi na casa de Lázaro, estava Marta e Maria, ele foi para a mesa. Quando Jesus foi dormir na casa de Zaqueu, ele foi na mesa. Quando Jesus teve o último dia dele na terra, o último dia dele vivo com os discípulos, ele escolheu o quê? A mesa para sentar. Prepare uma E é mesa. nas bodas do Cordeiro, em Apocalipse, o último livro da Bíblia, Eu vou Jesus estar lá, falou. tá? Eu vou sentar lá. A mesa, ele vai preparar uma mesa pra gente. Então eu acho que assim, a mesa nem que seja um lugar simbólico, sabe? Um ato profético. Eu te desafio a você sentar na mesa e pedir para o Espírito Santo sentar com você. Amém. Eu te desafio a você, a próxima vez que você for sentar na mesa com o seu cônjuge, com os seus filhos, sozinho, sabe? Que você convide Jesus para estar e fala: Senhor, se tu tá dentro de mim e dentro dele, então quando a gente estiver aqui sentado, conversando um com o outro, que seja o Senhor conversando com a gente. Amém. Porque não tem coisa mais maravilhosa do que a gente compartilhar daquilo que o Senhor falou com a gente. E o melhor lugar para isso não tem, é a mesa. Ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. Quando Jesus fala, ele nos ensinou a orar, ele falou: que ele é o alimento ainda. ele é o alimento. Ele disse: eu sou o pão. Uhum. Ele é o alimento. E ele falou, quando Jesus partiu o pão e disse, ele falou assim: olha, quando vocês repartirem o pão, lembrem que eu tô junto com vocês. Yes. Ele falou, quando Jesus partiu o pão e disse: isso fazer em memória de mim, não é o comer. Muitas vezes a gente acha que é o comer em memória dele. Não é o partir o pão. O que é o partir o pão? É dividir com o outro, é ter tempo de comunhão com o outro. Ele falou: fazer isso todas as vezes que comerem e beberem. Ele não estava falando sobre comer. A ceia não é comer, a ceia é partir o pão. Exato. Então o meu recado para você é isso: quando você sentar com alguém, nem que seja sozinho, convida o Espírito Santo para sentar com você. Eu tenho certeza. Né? O Senhor está com você. Ali, eu quero te agradecer de todo o meu coração, fiquei muito feliz. Quando puder vir, vem para cá, eu vou estar esperando. Pois é, daqui a pouco tá abrindo, né? Daqui a pouco tá abrindo. Aqui com a gente, tá bom? Vou marcar, vamos manter Amém, contato. Eu amo a igreja de Cape Cod, vocês são um lugar fantástico. Gente, você que tá ouvindo aí, você é um privilegiado de poder frequentar uma casa assim, uma casa de paz, uma casa de luz, uma casa onde tem pão, né? Onde o pão que desceu do céu é o centro, Jesus é o centro, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, pastora Zali, pastor Marcelo, vocês são incríveis, muito obrigado
pelo que vocês têm feito para o corpo de Cristo. Me manda abração pro Rodolfo, tá? Vamos orar então agora que a gente teve muitos pedidos de orações, eu tive muitos comentários ali, eu não coloquei na tela, porque eu não consegui colocar, tá bom, gente? Mas eu quero orar por todos vocês, pedir que o Senhor venha abençoá-los, cuidá-los. Senhor, tantas famílias, Pai, que estão desestruturadas, estão precisando que o Senhor venha sentar à mesa, Pai, que venha fazer com que um venha verdadeiramente olhar no olho do outro. Eu quero pedir por essas vidas, Senhor, restauração no casamento, cura de enfermidade, prosperidade nos lares, Pai, pelo poder do Teu santo nome. Abra portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ali, Amém, beijo para você. Fico te esperando, tá bom? E vamos continuar. Tá, manda um beijo para Maitana, para Fefe, manda um beijo para suas filhas lindas. Tá bom? Todos. Eu amo vocês. Um beijo para Isabelle também. Pode deixar. Gente, nos vemos em breve. Pastora, quando quiser me chamar, eu tô aqui. Amém? Tá amo bom. Vocês. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe. Tchau.